Mateus 13:44. Quantos estão aí? Digam amém. A palavra do Senhor declara: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. Aqui nós temos duas situações. Nós temos um tesouro e nós temos o campo. E eu pergunto para você, o que é mais valioso, o que é mais precioso, o tesouro ou o campo? Nesta palavra aqui existe dois focos que nós podemos ter. Duas ênfases, duas perspectivas, e é sobre isso que eu quero falar. Nós podemos ter um olhar voltado para o campo, ou também nós podemos desenvolver um olhar voltado para o tesouro que está no campo. E que você pudesse fazer uma autoanálise à medida que nós vamos discorrendo aqui nesse texto e nessa mensagem. Se você tem orientado a sua vida com esse tipo de perspectiva, com esse tipo de foco, de visão, você tem olhado mais para o campo ou mais para o tesouro que há no campo? Mas deixa eu revisar um pouquinho aquilo que nós falamos no domingo passado, porque eu entendo que essa foi uma palavra-chave que Deus nos deu. Porque nós identificamos algumas coisas importantes em relação à palavra de Deus e o que ela fala a respeito do sistema de economia que há no reino de Deus. E nós entendemos que, assim como toda nação, todo reino tem um sistema econômico, o reino de Deus também tem o seu sistema econômico. Aliás, Deus é dono do ouro e da prata. E não há riquezas aqui nessa terra, que não tenha sido construída por Deus, feita por Deus, estabelecida por Deus. O ouro foi feito por Deus, a prata foi feita por Deus, as pedras preciosas foram feitas por Deus. As riquezas permanentes, elas foram criadas por Deus. Diferente da moeda, diferente do dinheiro, de um cartão de crédito, que foi feita pelo homem. Esses bens não perecíveis, como o ouro, como a prata, como as pedras preciosas, rubi, esmeralda, diamante, e outros minerais, enfim. É como se isso aí anunciasse um tipo de economia, um sistema econômico elevado. E assim como a moeda foi fabricado pelo homem, é fabricado pelo homem, isso pode representar muito bem a economia humana, a economia do homem. Então o ouro e a prata, porque quando Deus diz, eu sou dono do ouro e da prata, Ele está falando que Ele é dono de um sistema econômico. Ele é senhor de um sistema econômico. A pobreza, na verdade, nunca esteve no coração de Deus. A pobreza, a gente tem que entender que ela é uma consequência do pecado na terra, da desobediência humana. Eu não estou dizendo que cada pessoa que é pobre, ela é pobre porque ela pecou. Mas eu estou falando sobre uma situação de maldição que toca a terra por causa do pecado, que gera uma estrutura para que as pessoas sejam prisioneiras de um sistema econômico pobre. Porque como nós aprendemos domingo passado aqui, a pobreza é definida como a falta de recursos ou a falta de acesso a recursos. E aí nós não estamos falando apenas do aspecto financeiro, não estamos falando apenas de dinheiro, mas nós estamos falando daquelas necessidades básicas para a vida humana, para o ser humano, para que ele possa viver de uma maneira digna. Então, quando falta esses recursos, ou quando ele não tem acesso a esses recursos, ele está dentro de um estado de pobreza. Amém? E existem vários indicadores, existem várias linhas para definir essa condição de pobreza. Na nossa nação nós temos um indicador para, de uma maneira generalizada, identificar na sociedade aqueles que estão vivendo abaixo da linha da pobreza. Então aqueles que estão acima é porque eles têm acesso a recursos, talvez ainda sejam escassos, sejam poucos, mas têm algum acesso. Agora, isso define para nós que existe a questão da pobreza pessoal, que é a falta do pão, digamos assim, do pão nosso de cada dia. Sabe, a falta do recurso, a falta da provisão que a gente precisa para viver de uma maneira física e psicologicamente, e por que não dizer também espiritualmente, de uma maneira digna. Mas, mais do que essa pobreza pessoal, mais do que a falta deste pão, nós entendemos que existe aí um sistema, por isso que nós falamos que a pobreza ela não é só pessoal, ela é sistêmica, porque não abrange apenas o aspecto financeiro, a falta de dinheiro,
Mas quando falamos de uma pobreza sistêmica, nós estamos falando de uma estrutura que está aí para envolver, uma estrutura abrangente para manter as pessoas que não têm recursos dentro dessa condição de escassez. Para que não tenham oportunidade de mudar, não tenham oportunidade de vencer, de se sobressair a essa escassez. Então essa pobreza sistemática, ela gera uma estrutura para que o pobre cada vez seja mais pobre e o rico cada vez mais rico. E isso não é o que Deus quer. Que de um lado, o pobre cada vez fique mais pobre e o rico cada vez mais rico. Não. Essa é justamente a estrutura que eu estou chamando de pobreza sistêmica, porque mantém as pessoas que não têm acesso aos recursos nessa condição, sem dar a elas a oportunidade de sair dessa condição, de poder mudar a sua condição de vida. Claro que existem exceções, mas não é fácil. Não é fácil. Não são todos que conseguem. Porque as coisas estão aí estabelecidas para manter as pessoas dentro desse sistema de escassez, de falta de recurso. E inclusive até o nosso sistema educacional aqui na nossa nação, em algumas nações na América Latina, já prepara a pessoa para que ela cresça, o jovem, a criança, ela vá crescendo com uma mentalidade de escassez, de falta. E isso provoca no ser humano toda sorte, toda espécie de sentimentos ruins, como, por exemplo, inveja, insegurança, medo, disputa. Porque se eu estou dentro de um ambiente onde há escassez, então significa que se você tem, vai me faltar. E quanto mais você tiver, menos eu vou ter. E eu quero te dizer que quando Jesus veio para trazer a mensagem do reino, para manifestar o reino de Deus aqui na terra, ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Porém, até o sistema religioso, assim como o sistema econômico do homem, foi estruturado para, nos manter nesse sistema de pobreza. Por quê? Porque as pessoas nos ensinaram, os líderes religiosos nos ensinaram, que quanto mais pobre você for, mais você vai agradar a Deus, mais perto de Deus você vai estar. Que os ricos são maus, que a riqueza é má, e que quem tem riqueza não vai entrar no reino de Deus, mas quanto mais pobre nós formos, então mais Deus vai olhar por nós. Não fomos ensinados assim? Por quê? Porque até um sistema religioso, assim como tem um sistema, digamos assim, religioso no reino de Deus, também existe um sistema religioso humano. Assim como a economia. E o sistema religioso de Deus é diferente do nosso. Amém? Porque não se respalda nas obras, mas se respalda na graça. Obrigado pelo teu amém. Não tem a ver com merecimento, com o que eu tenho ou com o que eu deixo de ter, mas tem a ver com aquilo que Jesus nos dá. Ele que é a fonte de vida para todos nós, e nós não temos condições, por nós mesmos e por nossas obras, alcançar essa dimensão de vida eterna, se não for por meio de Jesus Cristo. E isso é dádiva, é presente de Deus. Mas o mesmo Deus que tem para nós vida eterna, Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso, que Ele também tem para nós o pão nosso de cada dia. Amém? O pão nosso de cada dia. Quer dizer, se você entender que você tem Deus como teu Pai, e você entender que a responsabilidade de todo pai é prover para o filho, Deus vai prover o pão que você precisa diariamente, cotidianamente. Lembra daquele jovem apóstolo que chega para Jesus e fala assim: Senhor, o que eu preciso fazer para herdar a vida? Para entrar na vida?
Aí Jesus falou assim, olha, é interessante porque ele chega assim e fala assim, Senhor, quais são as coisas boas que eu tenho que fazer para entrar na vida? E Jesus já dá uma chalapada. Amém? Ele diz assim, por que chama boa? Só há um que é bom, e é Deus. Aí você vai entender que Jesus está dizendo, se Deus não for a tua fonte, nenhuma obra boa que você fizer vai resolver o teu problema. Uau! Então, bom para te dar vida é Deus. Agora, nenhuma obra que você fizer tem essa característica. Mas, ouviste o que foi dito? Não é isso que Jesus segue dizendo para esse jovem rico? Amém? Olha, você não vai adulterar, amar a Deus de todo o teu coração, ao teu próximo, papapá, papapá, papapá. E ele fala, Senhor, desde menino eu tenho feito isso. Eu tenho guardado esses mandamentos. Aí Jesus chega para aquele jovem e fala assim, então tá bom. Ele era muito rico, amém, gente? Tinha muitas propriedades. Então vende tudo que você tem, vai e distribua aos pobres, não é isso? Qual a interpretação que nós temos desse texto? Qual a interpretação que nós fizemos desse texto? Lembra que eu falei domingo passado a necessidade de nós reformarmos a nossa teologia? Porque nós somos ensinados a ter uma visão de campo. O sistema humano trabalha em sua estrutura para que nós possamos ter uma mentalidade de campo e não uma mentalidade de tesouro. Nós olhamos mais para o campo do que para o tesouro. Você vai entender isso. Então, basicamente o que Jesus está falando para esse menino para esse jovem pega tudo aquilo que você tem e dá aos pobres e fique pobre como eles. Porque é o que Jesus está falando, sim ou não? Né? Você pega tudo que você tem, ou seja, todas as tuas propriedades, vende, faz dinheiro disso e vai e distribua aos pobres. E aí, se eu pegar tudo que eu tenho e vender tudo que eu tenho e der tudo que eu tenho, eu vou ficar pobre. Então, o que nós aprendemos é que o rico tem que se fazer pobre para entrar no reino. Ou não foi isso? Né? Agora a pergunta que eu faço para vocês será que foi isso mesmo que Jesus estava falando? Quer dizer que toda pessoa que tem algum recurso, que tem bens, que tem riquezas, ela tem que se desfazer das suas riquezas, dando tudo que ela tem aos pobres e se tornando pobre, porque se ela der tudo, ela vai ter que ficar na condição de pobre. E aí, esse é o pensamento socialista. Uma boa distribuição de riquezas para que todo mundo tenha a mesma coisa, e aí então nós vamos eliminar a pobreza. Não vai. Porque não é uma questão de você ter dinheiro, não é uma questão de você ter recursos financeiros. É espiritual, é emocional, motivacional, assim como também é físico, natural. Então, o que acontece? Jesus não disse para ele, olhem para mim, Jesus não disse para ele vender tudo. Jesus não está pedindo para ele se desfazer das suas propriedades. Ele está dizendo, você vende as tuas propriedades. Ele não está dizendo, distribua as tuas propriedades, ou entregue as tuas propriedades, ou desfaça das tuas propriedades. Ele está dizendo, pega, sabe, todo esse capital que está aí, que não está sendo trabalhado para beneficiar outras pessoas, para gerar oportunidades para outras pessoas, uma riqueza inerte, uma riqueza que está lá concentrada, que é tudo para ele, tudo dele, e ele não produz valor, ele não gera valor com as suas riquezas, para que outras pessoas também possam se beneficiar. Então, o entendimento que essa palavra nos dá, dentro do contexto do sistema econômico do reino de Deus, é que se eu pego as riquezas e
concentro as riquezas para o meu próprio benefício, e torno essa riqueza ociosa, ou seja, eu não produzo, eu não gero valor com essas riquezas, eu não crio oportunidades colocando essas riquezas no mercado, para que no mercado estas riquezas gerem condições e valores para que outros possam ter recursos, acesso, melhoria. Então, se a coisa se trata de você, se você usa a riqueza apenas no seu próprio benefício, então você está fora do sistema do reino de Deus. Mas se você tem a capacidade de usar os recursos e as riquezas que Deus tem colocado nas tuas mãos, para gerar mais riquezas, não só para você, mas para outros, bem-vindo à economia do reino, você se tornou um gerador de valores. Você está gerando valores. É isso, uma riqueza ociosa, uma riqueza improdutiva. Não faz sentido você ter 10, 20 propriedades, sabe, como um investimento pessoal, e aí porque você é pobre motivacionalmente, você tem medo do futuro, você tem insegurança em relação ao teu futuro, então você quer guardar e manter intacto o teu futuro com tudo isso, e não confiando no Pai, que dá o pão nosso a cada dia, todos os dias. Você está fazendo a riqueza a tua segurança. Fala assim comigo, não tem a ver com quantidade, mas tem a ver com mentalidade, com visão de campo ou visão de tesouro. Não é a quantidade de dinheiro que você tem ou que você não tem. A pobreza e a riqueza no reino não é definida pela quantidade de recursos financeiros que você tem ou que você não tem, mas é pelo tipo de mentalidade que você possui, que nós possuímos. Por isso a palavra nos ensina a renovar o nosso entendimento, a nossa mente. Fala assim comigo, a mente é um veículo poderoso, porém a condução desse veículo é ditado pelos pensamentos que ocupam essa mente. Que tipo de pensamentos você tem? Que tipo de mentalidade você tem desenvolvido? Então Jesus fala, olha, quando vocês orarem, vocês vão orar assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, o reino em primeiro lugar. O pão nosso de cada dia. O pão é a provisão. Nosso, porque é uma visão corporativa. Cada dia é porque é uma provisão contínua. O mesmo Deus que deu hoje vai dar amanhã e depois, se nós estivermos na direção certa. Se nós estivermos olhando para o lado certo. Se o enfoque da nossa vida estiver na direção correta. Isso muda. Isso muda. Então Deus é poderoso para garantir que o recurso que Ele está te dando hoje, Ele continue te dando amanhã, depois, porque Ele é uma fonte inesgotável. É diferente do sistema econômico do mundo, porque a economia já anuncia um ambiente de escassez, de pouco recurso, mas quando você se olha para o reino de Deus, você vai ver um ambiente de recursos infinitos e infindáveis. Por isso que Paulo declara, com uma mentalidade abundante, com uma mentalidade de prosperidade, com uma mentalidade de provisão, ele diz assim, o meu Deus, Ele vai suprir cada uma das suas necessidades, de acordo com a sua gloriosa, quer dizer, riquezas em glória, e não riquezas terrenais, porque as riquezas terrenais faltam, mas as riquezas da glória de Deus, não tem ferrugem que corrói, não tem ladrão que tenha a capacidade de roubar, porque Deus é o maior produtor de riquezas. Maior produtor de riquezas. Levanta a tua mão. E como filho de Deus, cada um de nós temos a habilidade de sermos geradores, produtores de riquezas,
Nós temos que entender essa dimensão sistemática, ou sistêmica da pobreza, melhor dizendo, para que a gente não seja egoísta. Porque o sistema econômico da terra, sabe, nos faz ser pessoas egoístas. E a gente vai disputar e batalhar e perseguir a vida inteira para melhorar a nossa condição sem olhar para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Então já estou vencendo a pobreza o quê? Espiritual. Amém? Porque se eu olhar para as circunstâncias e situações e momentos da minha vida, eu posso me abater, eu posso ficar ansioso, eu posso temer, mas se eu olho para Deus e entendo que Deus pode todas as coisas, e que Ele é o dono do ouro e da prata, e que Ele vai suprir na minha vida, que na hora H Ele é Jeová Jireh, não vai permitir que eu tenha falta de absolutamente nada, porque não vai faltar a comida, não vai faltar a bebida, não vai faltar os recursos básicos da minha vida, para que eu possa viver de uma maneira digna, e não só para mim, mas para minha casa, para minha família, mas não só para mim, para minha casa e para minha família. Aí eu começo a entender que o pão é nosso, que Deus vai prover não só para mim, que Deus também vai prover para outros. Então Ele começa a me abençoar, e na bênção que Ele me dá, eu também posso abençoar a outros. Aí eu já estou vencendo a pobreza social, relacional, melhor dizendo. Porque aí já não sou mais aquela pessoa egoísta, porque não adianta, se a pessoa tiver todo o dinheiro do mundo e for extremamente egoísta, não pensar no próximo, ela pode ser rica financeiramente, mas ela é pobre relacionalmente. Ela sofre uma doença, ela padece de uma enfermidade relacional, porque ela está centrada em si mesma. Amém? Mas se eu entendo que agora o pão não é só para mim, então Deus é minha fonte, aleluia, Deus é minha fonte de recurso, todos os recursos estão nele, e aí então eu já começo a me tornar uma pessoa abundante espiritualmente. E se eu me torno uma pessoa abundante espiritualmente, eu posso entender agora que eu posso ter relacionamentos saudáveis com as pessoas, sabe, não posso ser egoísta, não ficar só pensando em mim, mas agora eu começo também a pensar nos outros, e quando eu começo a pensar nos outros, da graça que eu recebi, e eu começo a ministrar e administrar essa graça para a vida dos outros, Deus começa a me dar mais graça ainda, e aí eu vou gerando bênçãos, valores, recursos para outros. Terceiro, eu venço a pobreza motivacional. E como pobreza motivacional, eu quero dizer o seguinte: daquelas pessoas que quando elas olham para o futuro, elas não conseguem vislumbrar, elas não conseguem enxergar no futuro possibilidades boas, ela não consegue ver condições de sair daquela situação e melhorar de vida, ela não sabe como vai ser o seu futuro, ela tem medo, ela tem ansiedade em relação ao seu futuro, então ela não se sente capaz, ela não se sente preparada, pronta para vencer essas dificuldades, então ela é pobre motivacionalmente. Mas agora, se eu tenho em Deus a minha fonte, e eu posso entender que Ele é aquele que provê o pão nosso, amém? E eu posso olhar para as pessoas que estão ao meu lado, eu também posso olhar para o meu futuro confiantemente, alegremente, cheio de esperança. Por quê? Porque o pão nosso é de cada dia, Ele vai continuar provendo. Então o meu futuro é de possibilidades, o meu futuro é de condição melhor, não importa como esteja o meu hoje, em Deus eu posso superar e avançar em nome de Jesus. Então você não tem que ter medo do futuro. Você não tem que, tentar se apegar às coisas. Eu não estou falando de você desperdiçar, porque o que Jesus está dizendo para aquele rapaz não é desperdice as tuas riquezas, não, ele está falando invista. Invista. Porque o que você tem, cara, bem investido, além de gerar mais para você, vai gerar também para outros. Agora, se você investe em algo que só abençoa você mesmo, só prospera você mesmo, você está fora do sistema do reino. E aí por isso que nós não prosperamos muitas vezes, porque estamos com foco errado, estamos olhando para o campo e não para o tesouro. Olhando para o campo e não para o tesouro.
Essas são as 4 dimensões da pobreza. Pobreza espiritual, amém? Pobreza relacional, motivacional e a pobreza material. E o Senhor nos chama, através da sua palavra, a desenvolvermos uma mentalidade diferente. Amém? Então, quando Paulo fala lá em Colossenses, olha, ele diz assim, eu li com vocês, né? Em Colossenses, na semana passada, capítulo 3, versículos 1 e 2. Portanto, se foste ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Nós estamos aqui na terra e nós temos uma missão aqui na terra. Ele está dizendo, nós temos a capacidade, assim como Jesus disse, de sermos sals e luz nessa terra e nesse mundo. Agora, você só pode ser verdadeiramente sal e luz nessa terra, se você não pensar como os da terra pensam. Se você não orientar a sua vida, se você orientar a sua vida, se o enfoque do seu viver é de acordo com os padrões terrenos, então, querido, você vai tropeçar como todos os outros estão tropeçando, porque não vai haver luz, não vai haver clareza, você vai se corromper e se deteriorar como todos aí na terra, porque você não pode salgar. Mas se você entende que você pode trazer uma perspectiva dos céus, do trono de Deus, de encher a tua mente com os pensamentos celestiais, então você pode influenciar aonde você está, você pode ser sal aonde você está, você pode ser luz aonde você está. Você pode ter uma perspectiva diferente dos outros, você pode ter um enfoque diferente. Enquanto as pessoas que trabalham com você estão olhando para o campo, você vai estar olhando para o tesouro. Enquanto os teus familiares estão olhando para o campo, você vai começar a ensiná-los e a inspirá-los que existe uma forma melhor de viver a vida aqui na terra, é olhar para o tesouro e não para o campo. Todos nós conhecemos a narrativa bíblica a respeito da história da conquista de Canaã, como Deus levantou Moisés, amém, lá no Egito, para libertar o povo de um sistema de escravidão e levou-os ao deserto para provar o coração deles, experimentar como Deus fez milagres, Deus fez maravilhas, Deus deu provisões abundantes, sabe, no deserto, um lugar de extrema escassez, de dificuldade, Deus manifestou a glória dele, o poder dele, mas em todo tempo dizendo, ei, eu tenho uma terra que mana leite e mel para vocês, eu tenho uma terra boa, eu tenho uma terra maravilhosa, e quando vocês entrarem nessa terra, olhem para mim, quando vocês possuírem essa terra, lá nessa terra, vocês não vão ser caudas não, vocês vão ser cabeça, vocês vão ter domínio, vocês vão ter influência, vocês vão ter autoridade nessa terra. Porém, acontece que Deus também fala o seguinte, olha, nessa terra que eu estou dando para vocês, que mana leite e mel, aonde vocês vão ser cabeça e não cauda, lá existem os heveus, os jebuseus, os heteus, os aveus, e tudo que é eus, e eles são nações mais poderosas e maiores do que vocês. Porém, imediatamente Deus fala assim, não temas, porque eu sou com vocês, eu darei essa terra a vocês, não importa, ainda que vocês vão ter que enfrentar um desafio, que aos olhos de vocês parece ser impossível, inviável, porque eles são fortes, eles são poderosos. Mas o que Deus está falando para eles, não é para eles colocar o foco nos gigantes, na força daquele povo, não. Deus está dizendo, sim, eles são fortes, e quando vocês olharem e verem a força deles, vocês não fiquem impressionados, porque eu, o Senhor, sou o verdadeiro gigante no meio do meu povo. Sim, o desafio que há à frente, humanamente parece impossível, e se vocês olharem, se vocês se focarem para a realidade do momento e da situação, vocês vão esmorecer, vocês vão desanimar, vocês vão voltar atrás, vocês vão recuar, mas saiba que quando vocês estiverem diante deles, existe alguém maior com vocês, mais poderoso, porque não é vocês, sou eu, o Senhor. Então Deus está dizendo, você vai estar diante de uma visão natural e humana, uma visão de campo.
Mas eu quero que vocês desenvolvam uma visão do tesouro que está nesse campo, da riqueza que há nesse campo. Amém? Porque eu, Senhor, sou poderoso para fazer isso. Porque quando os discípulos disseram, respondendo para Jesus o seguinte, quando Jesus disse, olha, é impossível, né? Não, é impossível não, perdão, ele fala, é difícil que um rico, quão difícil é um rico entrar no reino. E aí os discípulos disseram, meu Deus, e agora? Então, sem chance, né? É impossível. Aí ele fala assim, o que não é possível, o que é impossível para os homens, para Deus é possível. Para Deus é possível, para Deus é possível. Então o que Jesus está falando? Não olha para o campo, olha para o tesouro. Sabe, não tem uma perspectiva terrena, tem uma perspectiva celestial. Não olhe de acordo como os homens olham, mas olhe de acordo com aquilo que Deus está falando e narrando na sua palavra. Se vamos ser pessoas de conquistas, se vamos ser pessoas que vão estabelecer de fato a realidade do reino de Deus nas nossas vidas e aqui na terra, nós precisamos ganhar a perspectiva de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos ocupar o nosso pensamento, a nossa mente, com aquilo que Deus fala na sua palavra e não aquilo que os nossos olhos visíveis estão vendo. Duas visões diferentes. Aí o que eles fazem? Preparam 12 espias para que eles possam ir sondar a terra, espiar a terra e trazer um relatório daquilo que eles viram, daquilo que eles presenciaram. E diz a Bíblia que foram os principais de cada tribo, 12 espias, 12 líderes, e dentre esses 12 estavam ali Josué e Calebe. Amém? E eles foram e entraram na terra, e diz a Bíblia que fizeram um levantamento, espiaram toda a terra, e mais do que isso, não sei, alguém teve a ideia de pegar dos frutos daquela terra lá, um cacho de uva e de figo, amém? E diz que era enorme esse cacho de uva, esse cacho de uva era extraordinário. Agora pense, irmãos, a dificuldade deles colocarem nas costas esses 2 cachos pesados. Eles estavam ali como agentes secretos, sabe? E eles tiveram que andar e passar por montes e passar por lugares estreitos, difíceis, só para trazer a prova do fruto da terra. Eu não sei, a Bíblia não diz, mas para mim quem trouxe esses frutos foi Josué e Calebe. Para mim foi. Por quê? Porque a Bíblia diz que neles havia um espírito diferente. Amém? Eles sabiam que iam precisar mostrar algo para aquela, sabe, para aquele povo lá no deserto, dizendo, olha, é tudo isso que Deus falou mesmo. A terra é maravilhosa, a terra é boa, a terra mana leite e mel, está aqui os frutos. Lembre daquilo que o Senhor falou. Lembra daquilo que Deus disse, lembra da sua palavra, lembra da sua promessa. Então agora é hora de nós entrarmos e possuirmos, porque Deus está conosco. Meu Deus, esses 2, Josué e Calebe, não viam a hora de retornar e trazer essas boas novas, porque havia chegado o tempo, havia chegado a estação de Deus para aquele povo avançar e tomar a herança e ver a promessa de Deus se cumprindo. Mas diz a Bíblia que 10 desses 12 chegaram com relatório e falaram diante de todos ali que estavam, Moisés, Arão e todo o povo, dizendo, olha, eles começam dizendo assim, a terra de fato é boa, a terra de fato mana leite e mel, tem leite e tem mel, é uma terra que produz leite e mel, isso é sinônimo de terra próspera, de terra fértil, de terra boa, de terra abundante. Porém, o que nós vimos lá, e existem gigantes que habitam entre eles. Qual a novidade? Deus já não tinha dito? Deus já não tinha falado? Sim ou não, queridos? Que haviam gigantes lá? Que haviam nações mais fortes e mais poderosas do que eles? Sim ou não? Deus disse, não é novidade. Mas Deus disse, não olha para isso. Não atente para isso. Eu estou com vocês. Olhem para mim. Olhem para a palavra. O mesmo Deus que proveu a saída de vocês do Egito, o mesmo Deus que sustentou vocês com mão forte em toda a travessia do deserto, é o Deus que vai guerrear no meio de vocês contra esses povos, contra essas nações, porque me agradou dar essa terra a vocês.
Eu jurei a Abraão que daria. Eu não vou falhar com a minha palavra, não. Mas aí eles começaram dizendo, lado bom da coisa, e aí o tesouro. Mas aí quando eles começaram a falar sobre o campo, os gigantes, eles automaticamente concluíram dizendo assim, Números capítulo 13. Versículo 25. Diz assim, estão comigo? Acompanhe essa narrativa. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. E relataram a Moisés e disseram, fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela, está aqui. O povo, porém, que habita nessa terra, é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Começou a descrever com riquezas de detalhes o inimigo. É muito preciso o relatório deles. Essa era a realidade da terra. E eles aqui, irmãos, acham que eles estão fazendo um grande favor para o povo. Que eles estão sendo precisos, dizendo, ei, não adianta vocês encherem o coração de esperança não, porque se nós formos, nós vamos ser devorados. Vão haver perdas catastróficas. Então eles estavam ali se sentindo como que fossem o salvador do povo. Nós vamos salvar vocês de viverem uma decepção, de sofrerem uma grande perda. Não dá para a gente entrar lá. Olha aqui o que diz o texto. Segue aí comigo. Caleb fez calar o povo perante Moisés, amém? Fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Para que ficar falando da situação? Para que ficar narrando o problema? Para que ficar olhando para o campo? Sim, o campo está aí, os gigantes estão aí, mas nós precisamos olhar para o tesouro, nós precisamos olhar para a promessa, nós precisamos olhar para aquilo que Deus quer fazer, para aquilo que Deus falou que vai fazer. Sim, tem campo, e vamos ter que lidar com a sujeira do campo, mas o nosso foco não está nisso, o nosso foco está em desenterrar o tesouro, que ali há um tesouro, amém? Mesmo que nós vamos ter que passar pelos gigantes, nós vamos extrair esse leite e esse mel que há nessa terra, porque Deus dedicou isso para nós, gente, para nós. Deus tem uma promessa para a tua vida, Deus tem uma promessa para a tua casa, para a tua família. Então você pode ficar olhando para o campo, olha para esse tesouro. Era isso que Caleb estava fazendo. Caleb encheu a mente dele, o pensamento dele, com a perspectiva de Deus, com a narrativa de Deus. Ele tinha uma mentalidade diferente, uma perspectiva diferente. Enquanto estes 10 estavam olhando para os gigantes, Caleb estava olhando para o tesouro, para a vitória que Deus daria, para o milagre que o Senhor iria realizar, para a promessa que Ele iria cumprir. Isso é ocupar a mente com as coisas dos céus. Isso é encher o entendimento com a palavra de Deus. Nos faz ver as coisas, sim, não negar a realidade, sim, há gigantes, Deus até mesmo já nos tinha dito, não precisa ficar falando, que eles moram aqui, ali, lá, para que ficar enaltecendo o problema, meu irmão? Falar do problema não traz solução, amém? Ficar discutindo o problema não traz solução, você tem que botar o foco no tesouro. Você tem que botar o foco no tesouro, você tem que botar o foco na riqueza que Deus tem para você lá, para a promessa, para aquilo que Deus vai manifestar na sua vida, e Ele é poderoso para fazer isso.
Nossa, mas quanta dificuldade. Mas olha, está difícil, porque é assim. Se a gente olhar agora para a nossa cidade, se nós olharmos para a situação econômica do país, se nós olharmos para a condição social do nosso povo, se nós olharmos para os índices de criminalidade, de aborto, de suicídio, irmãos, nós vamos ficar pesado, nós vamos ficar que nem esses 10 espias. Não dá, não vai dar para a gente vencer, não vai dar, apóstolo, é muito difícil, a minha família é muito difícil, só apóstolo, lá onde eu trabalho é muito difícil. Sim, amados, há gigantes, sim, há um campo terrível ali, mas lá tem um tesouro, e Deus te colocou aí para escavar esse tesouro, para escavar esse tesouro. Deus não te colocou aí para ficar solucionando problemas, isso é subjacente. O que você vai fazer é escavar o tesouro, e enquanto você escava o tesouro, você resolve problemas. Sabe, diariamente nós estamos diante dessas duas possibilidades: frutos ou gigantes, tesouro ou campo. Para onde nós vamos olhar? Realidade humana ou verdade divina? O natural ou o sobrenatural? Porque é isso que Caleb diz: ei, para, vamos subir, a hora chegou, é agora, Deus vai nos dar a vitória, aleluias! E aí, porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Deus já tinha dito, é mais forte, é difícil, vai ser um desafio, mas não esmoreça, eu sou maior, vocês são pequenos, vocês são frágeis, diante desses gigantes, mas eu, o Senhor, sou todo poderoso. Deus está falando contigo nessa noite, meu irmão, família, o Senhor está falando com você e com a tua família nessa noite. Eu, Senhor, sou mais forte do que essa situação. Eu, Senhor, sou mais poderoso do que essa situação. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar, até agora estava tudo preciso. Tudo aquilo que Deus já havia dito, é forte, é poderoso, é grande. Mas ele diz assim: devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E aqui está, irmão, essa visão de campo, essa perspectiva de gigantes. Ou, em outras palavras, todo aquele que olha para o campo, todo aquele que está olhando para os gigantes, vai desenvolver uma visão de gafanhoto. Porque é isso. E éramos, estão comigo? E éramos aos nossos próprios olhos o quê? Como o quê? Aos nossos o quê? Próprios olhos. E toda a maneira como eles olhavam, e assim também o éramos aos seus olhos. Olharam para todos os lados, só não olharam para o lado certo. Para onde você está olhando? Porque aonde estiver o teu foco, é para aí que você está direcionando a tua vida. É para aí que você está indo. Você não vai conseguir ir a uma direção diferente daquilo que os teus olhos estão vendo. Eu estou falando de ênfase de vida, de enfoque de vida, de direcionamento, de orientação. Você pode ir de acordo com o que as pessoas estão dizendo, que a família está dizendo, os noticiários estão dizendo, aquilo que os teus olhos naturais estão contemplando. Ou você pode ocupar a tua mente com os pensamentos de Deus, com a sua palavra. Aleluias. E Caleb e Josué se levantaram uma vez mais e disseram: dá sim. Vamos, gente, Deus está conosco. Sim, eles são fortes e poderosos, mas Deus os desamparou, e a favor de Deus agora está sobre nossas vidas, para que isso aconteça. Nos levantamos e possuamos. E sabe o que Josué fala? Josué fala assim: nós vamos comê-los e devorá-los como quem come pão. Enquanto uns diziam: somos gafanhotos,
Josué dizia: nós vamos comer e ficar mais forte depois de enfrentarmos esses gigantes. Seremos mais fortes em Deus do que nunca. Que nunca. Eu gosto dessa frase de A.W. Tozer: o que você pensa sobre Deus é a coisa mais importante sobre você. Então, queridos, em outras palavras, o nível da sua visão de vida é proporcional à visão que você tem de Deus.